E hoje nós vamos começar um tema que o Senhor já tem colocado no meu coração, muito importante, que é oração. Todas as pessoas, né, grande maioria das pessoas, elas oram, ou elas gostam de orar, ou elas oram por necessidade, ou na hora do aperto elas fazem suas orações, enfim. E eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos sobre oração, gostaria de trazer alguns esclarecimentos sobre esse tema que é tão importante e é tratado hoje em dia com de uma maneira muito superficial, porque hoje a gente vamos orar, e é muito mais emocional o que a gente faz hoje do que realmente uma coisa prática e que resolve. Pastor, está dizendo que a oração não resolve. Não estou dizendo que a oração não resolve. A oração é que resolve. Mas a oração real, a oração verdadeira, feita da maneira certa, com o objetivo certo, esta oração ela resolve. Agora, orar só por orar, falar só por falar, não vai resolver nada na vida de ninguém. E é isso que a gente tem visto e muito por aí. Irmã Jéssica, Deus te abençoe, um abraço. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Nós já vamos começar na palavra, nós já vamos começar a meditar nesse tema. Há tempo aí ainda, aciona alguém, manda o convite aí para estar conosco, ouvindo essa palavra. Depois você pode enviar a mensagem, ela fica gravada aí no Instagram e também no YouTube. Depois a gente está colocando aí em nome de Jesus. Eu quero nesta noite, eu quero ler um texto base que está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. É um texto muito conhecido da palavra de Deus, que ele diz assim, 14:6. Jesus respondendo disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São palavras de Jesus. Jesus falando, ele certo momento, quando perguntado, quando Tomé disse: Senhor, nós não sabemos qual é o caminho, nos mostra o caminho. Jesus, ele foi bem claro quanto a isso. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, ele é tudo. Jesus é tudo. Ele disse: e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Bom, quando nós vamos falar sobre oração, é importante a gente esclarecer alguns pontos. Eu coloquei aqui que nós vamos falar que hoje, oração que Deus não ouve. E isso é interessante, porque quando a gente sabe a oração que Deus não ouve, a gente já começa a trabalhar na nossa vida as orações que Deus ouve, né? Então, as orações que Deus não ouve. Antes de eu entrar e falar sobre o tema propriamente dito de as orações que Deus não ouve, eu queria falar um pouquinho sobre oração, porque para nós entendermos como funciona a questão da oração. Oração, se nós pegarmos na Bíblia orar, se nós pegarmos no dicionário a palavra orar, nós vamos ver que orar quer dizer pedir com insistência e humildade, implorar, suplicar. O dicionário fala em falar com uma autoridade divina. Então, orar é realmente isso, é falar com Deus. Mas primeiro a gente tem que entender que é falar com Deus de uma forma humilde, nos suplicando, falar com Deus de uma maneira em que nos colocamos no nosso devido lugar. Um dos grandes problemas que eu vejo hoje em dia é que as pessoas elas querem falar com Deus, mas querem se colocar em pé de igualdade com Deus. E esse aqui é o primeiro erro que nós cometemos, que as pessoas cometem. Nós jamais vamos nos colocar em pé de igualdade com Deus. Deus, a palavra mesmo diz que Ele é soberano. A palavra diz que Ele é
tudo, Ele é o Criador, Ele a Bíblia diz que as estrelas é o seu assento e a terra é o estrado dos seus pés. Então assim, não há como nós nos relacionarmos com Deus de igual para igual. Domingo nós tivemos aqui uma palavra muito abençoada do irmão Igor, que estava nos visitando, e ele trouxe essa palavra justamente sobre paternidade, falando de Deus como o nosso Pai que Ele é, e o nosso relacionamento com Ele. E é exatamente isso, é exatamente assim, né? Deus, Ele é muito chegado a nós, mas da mesma maneira que Ele é chegado a nós, Ele também é muito superior a nós. Nós não conseguimos chegar diretamente com Ele de qualquer jeito. Quando nós vamos falar com Deus, chegar a Deus, para nós entendermos como é que funciona, nós temos que aprender um pouquinho sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Não tem como você orar se você não conhecer a Trindade. Se você não conhecer como é que funciona, quem são e como eles agem e qual a função na nossa vida de cada um. Se nós pegarmos um pouquinho da história na Bíblia, nós vamos ver que antes de Cristo, antes de Jesus morrer na cruz, antes de Jesus dar sua vida por nós, por mim e por você, havia uma maneira diferente de se relacionar com Deus. Às vezes, nós pegamos algumas pessoas que elas, erroneamente, elas falam sobre quando Cristo morreu, o véu do templo. A Bíblia diz que no momento em que Cristo morre na cruz, o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. E o que isso significa? O que isso tem a ver com oração? Muita coisa tem a ver com oração. Na verdade, tem tudo a ver com oração. Para nós entendermos um pouquinho ali como é que funcionava a oração, para nós podermos entrar no assunto de oração, o templo onde as pessoas iam, onde os homens iam para ter os seus pecados perdoados, né? Então as pessoas elas iam até o templo. Havia um templo em Jerusalém, e nesse templo havia alguns espaços dentro dele. Eu não vou entrar na questão do templo, né? Mas só para que você possa entender. E esse templo ele tinha no seu final ele tinha duas repartições. Uma repartição que dava dois cômodos, vamos dizer assim, né? Que dividia o lugar santo do Santíssimo. Ou seja, havia havia um véu, havia uma cortina que separava, né? Então as pessoas comuns, o que era a pessoa comum? Qualquer pessoa que não era um sacerdote não podia ultrapassar aquela cortina, porque daquele lado de lá a presença de Deus era real, era verdadeira, Deus se manifestava ali, e as pessoas que tinham pecados, elas iam até lá e elas levavam sacrifícios no templo, e quem podia apresentar esse sacrifício diante de Deus era só o sacerdote. Ou seja, só o sacerdote tinha autoridade e conhecia o protocolo, conhecia como funcionava a questão de levar as petições de pedido de perdão de pecados diante de Deus. E aí ele apresentava diante de Deus, e aí Deus perdoava através dos sacrifícios que eram oferecidos por animais, enfim. Essa era a função ali dessa cortina, desse véu, que era separar o lugar onde ficavam as pessoas comuns das pessoas consagradas e que tinham acesso, né, ao perdão do pecado, podia levar as pessoas até Deus, que era o sacerdote. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo ele é rasgado de alto a baixo. O que significa isso? Que a partir daquele momento não haveria mais necessidade de haver um sacrifício físico, não haveria mais necessidade de apresentar algo
para o sacerdote, para que ele apresentasse para Deus, para que houvesse perdão dos nossos pecados. O que começou a partir daquele momento? O que aconteceu no mundo espiritual? Jesus Cristo tomou sobre si a responsabilidade de trazer, de nos levar diante de Deus através do seu sacrifício, ou seja, Jesus dando a vida por nós. Ele assume a condição de sacrifício da humanidade e ele leva então diante de Deus os nossos pecados quando nós nos arrependemos. E nós não precisamos mais ter um sacerdote, nós não precisamos mais ter receio de entrar no lugar onde a presença de Deus está. Por quê? Porque o sumo sacerdote, aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados, ele já está fazendo isso constantemente. Então, o véu do templo, quando ele se rasga, não é que ele dá acesso nosso diretamente a Deus, ele muda a maneira de termos acesso a Deus. Nós não temos um acesso direto a Deus, nós temos um acesso ao Pai através de Jesus. Como assim, pastor? Acabei de ler João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não há outro caminho. Jesus ele mostra um caminho, Jesus mostra a maneira que nós temos para chegar até Deus. Jesus mostra a maneira que nós temos para chegar diante de Deus, diante do Pai. Ele é aquele que intercede por nós, ele é aquele que assina as nossas petições para que Deus possa olhar por nós. Quando eu falo que tem orações que Deus não ouve, porque tem muita gente que fala e prega, diz, não, se você orar porque Deus ouve todas as orações. Eu quero te dizer, isto é uma inverdade. Deus não ouve todas as orações. E hoje eu quero ver se eu consigo falar um pouquinho sobre isso, né? Amanhã eu quero falar sobre as orações que Deus ouve. E aí eu quero falar sobre os tipos de respostas de Deus também. Mas eu quero dizer para você que grande parte das vezes que as pessoas abrem a boca para falar com Deus, não chega no céu. Pastor, está dizendo que a minha oração não chega no céu? Não, eu estou dizendo que muitas vezes as orações que as pessoas fazem, elas não chegam no céu. E eu vou te mostrar isso pela palavra de Deus. Eu vou te mostrar isso dentro da palavra, dentro daquilo que o Senhor tem mostrado dentro da palavra. Nós temos que entender que Deus, Ele é Deus, querido. Não tem explicação. Ele é maior de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é supremo. Ele é tremendo. Ele cuida de nós, mas Ele é muito, mas muito maior do que nós. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é benigno, é tardio em irar-se, Ele é justo. Então Deus assim é algo sobremaneira. Não pensa que você vai conseguir falar qualquer coisa e achar que Deus está te ouvindo. Por que Deus não ouve, pastor? Por que Deus não ouve qualquer coisa? Porque a Bíblia, ela nos mostra que há um protocolo para Deus ouvir. Deus não é bagunça, irmãos. Tem gente que acha que o reino de Deus, que as coisas de Deus é de qualquer jeito, é de qualquer maneira, pode ser feito de qualquer jeito, pode ser dito de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Pastor, por que tu está falando isso? Por que tu não está dizendo que Deus ouve todas as orações? Porque eu ia estar mentindo para você. É necessário que você saiba que existe um caminho para a sua oração chegar diante de Deus. Existe um corredor que vai levar a oração diante de Deus, e ela segue alguns princípios. Antes de Cristo,
E aqui eu quero te dizer, por isso que é um grande engano quando as pessoas dizem: quando o véu do templo foi rasgado, nos foi dado acesso direto a Deus. Irmãos, antes já tinha acesso a Deus. Vou te dizer, antes de Cristo morrer na cruz, era assim mesmo que as pessoas falavam com Deus, porque nós vamos ver na Bíblia muitos e muitos casos e situações de pessoas comuns que fizeram orações e Deus ouviu. Porque no templo, o véu do templo, ele era, as pessoas iam no templo para pedir perdão dos seus pecados. Não era para pedir qualquer coisa, não era para fazer qualquer petição, tinha um motivo específico. Quando o véu do templo foi rasgado, o que aconteceu é que para os nossos pecados serem perdoados, não precisa mais de sacrifício nosso. Jesus já fez o sacrifício, nós apenas temos que aceitar o sacrifício de Jesus, que por intermédio do sacrifício de Jesus, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Agora, falar com Deus, antes disso, as pessoas falavam com Deus, as pessoas oravam, as pessoas se comunicavam com Deus, as pessoas falavam diretamente com Deus. Não havia intermediário também. Um dos exemplos que eu acho mais lindos na Bíblia sobre oração, sobre falar com Deus, é quando Deus fala com o profeta Isaías e diz para ele: Isaías, vai lá e fala com o rei Ezequias e diz para ele colocar a casa dele em ordem, porque essa doença que ele está é para a morte, ele não vai ser curado, ele vai morrer. E se nós pegarmos e nós lermos lá a palavra, nós vamos ver que a Bíblia diz que Isaías ele vai até o rei Ezequias e diz para ele: olha, rei, a palavra que eu tenho para ti é que o Senhor manda te dizer que tu vai morrer, tu bote a tua casa em ordem porque tu vai morrer. E sai. E quando ele sai, a Bíblia diz que Ezequias ele estava deitado, ele estava enfermo. Ele vira para o lado, para a parede, é bem assim que o texto fala, ele vira para a parede, né? E ele faz uma das orações mais incríveis que a Bíblia tem, uma oração curta, uma oração fantástica, e mostra como Deus ouvia as orações, porque a Bíblia diz que Ezequias ele vira para o lado. Olha só, entenda isso, Ezequias está doente, Ezequias estava já, por certo, ele estava orando já, pedindo para Deus, para ver cura, para ver, e Deus responde a oração dele através de Isaías. Isaías vai lá e diz: tu não vai receber a cura, tu vai morrer. E a Bíblia diz que Ezequias ele vira para o lado e ele faz uma oração que é fantástica. Olha só, ele diz assim, Ezequias falando: lembra, Senhor Deus, lembra de que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração, segundo a tua vontade. E a Bíblia diz que aí ele chorou amargamente. Queridos, meu amigo, minha amiga, olha que interessante. O cara está numa necessidade tremenda. Ezequias está morrendo. Ele recebe uma palavra de Deus que ele vai morrer. E aí ele faz uma oração não pedindo cura. Ele não faz uma oração pedindo para viver mais. Nada disso. Ele tem tanta confiança. Ele tem tanta confiança em Deus. Ele tem tanta. Ele sabe que ele serve a Deus de uma maneira tão pura, tão genuína, que a oração dele é uma oração tão simples. Ele não fica pedindo: me dá saúde, não. Ele só para e ele faz uma oração, e é uma oração tão tremenda que ela entra no coração de Deus, e Deus muda o veredito dele por causa disso. Olha só, ele diz assim: Senhor, lembra-te, te peço, que eu tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração, segundo a tua vontade. Eu falei esses dias aqui, quando eu falava sobre fé, eu falei sobre lealdade, que fé tem a ver com lealdade, ser leal a Deus. Se você não assistiu a nossa live sobre fé, assista aí, pegue depois, ou no YouTube ou aqui no Instagram, e assista as duas mensagens que nós falamos sobre fé. E eu falo sobre o que quer dizer fé na Bíblia, e uma dos significados de fé, que não é só acreditar, é ser leal. E aqui ele está dizendo: eu sou leal a ti, eu tenho fé em ti, eu sigo os teus ensinamentos, Senhor.
A Bíblia diz que Isaías não chega a sair do pátio, Deus fala com ele, volta lá e diz para Ezequias que eu dou mais 10 anos de vida para ele, que ele não se preocupe com isso, e que ele vai ser curado e ele vai ter tempo aí. Então, para você entender que antes de Cristo as pessoas já falavam com Deus, as pessoas já oravam e falavam com Deus. O que muda com a morte de Cristo na oração? O que muda quando Jesus ele entrega a vida dele e a lei passa a não nos pertencer mais, a nós não sermos mais obrigados a seguir a lei, mas vivermos na graça de Cristo? E isso é um outro assunto que eu quero tocar numa live mais para frente. Mas o que acontece quando Jesus morre na cruz? A graça, ela é manifesta. E o que é a graça? Favor não merecido. Nós não merecíamos o perdão de Deus, mas Ele vai nos perdoar através de Cristo. Nós não merecíamos nada, mas Ele vai nos dar tudo através de Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele morre na cruz, o véu do templo é rasgado, os pecados começam a ser perdoados através de Cristo, e as orações começam a entrar na presença de Deus através de Cristo também. E é aí que está o grande problema das coisas hoje. É que as pessoas querem falar com Deus, mas não querem falar com Cristo, não querem falar com Jesus. Você conversa com qualquer pessoa na rua que não é uma pessoa cristã, não é uma pessoa evangélica, não é uma pessoa que conhece um pouco da Bíblia, não é uma pessoa que segue, que é uma pessoa que não acredita aí muito, mas ela diz, eu acredito em Deus, e eu faço minhas orações, e olha, e uma das coisas que a gente ouve e que quero te dizer, o meu coração fica até constrangido quando eu ouço, que as pessoas dizem assim, não, eu falo com o homem lá de cima, eu falo com o velhinho lá de cima, eu falo com o cara lá de cima, não, porque eu falo, queridos, eu falo com Deus. O meu negócio é com Deus, não é com o cara lá de cima, não é com o velhinho lá de cima, não é com gente fina lá de cima, não, eu falo com Deus. Eu falo com eu sou, aquele que disse eu sou. Eu falo com aquele que criou todas as coisas. Então assim, ó, em primeiro lugar, eu tenho respeito com aquele com qual eu vou falar. E a gente deve ter isso. E as pessoas dizem assim, não, eu falo com ele lá. Só que elas esquecem que para falar com ele lá, você tem um caminho a seguir aqui. Por isso que eu digo que a maioria e muitas das orações que são feitas, elas não chegam na presença de Deus. Por quê? Porque elas não seguem o caminho que elas têm que seguir. Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus de protocolo, Deus é um Deus que organiza as coisas, Deus é um Deus que trabalha as coisas muito certas. Você não tem como chegar na presença de Deus de qualquer jeito, não. Hoje o Senhor Jesus Cristo institucionou um caminho que nos leva até Deus. Nós precisamos entender esse caminho. Com a morte de Cristo, Ele assume não só a questão do perdão dos nossos pecados, mas Ele também assume a intermediação das nossas petições. Como assim, pastor? João 14:6 que eu li. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai chegar a Deus. Ninguém vai chegar na presença de Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus se não for através de Jesus Cristo. Você tem que conhecer Jesus, você tem que saber quem é Jesus, você tem que aceitar o sacrifício de Jesus, você tem que obedecer os mandamentos de Jesus, para que as tuas orações passem por Jesus e cheguem até Deus. Você não vai ter acesso a Deus se você não tiver acesso a Cristo. Mas por que as pessoas têm dificuldade de ter acesso a Cristo? Porque quando as pessoas falam de Deus, normalmente elas pensam assim, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é bom. E Cristo o que é? Cristo é evangelho, é novidade. Cristo é cruz do Calvário, Cristo é renúncia de pecado, Cristo é deixar de fazer coisas erradas. Aceitar Jesus Cristo na nossa vida significa ter uma mudança de vida. Paulo, ele falando, ele diz, olha, quando Cristo entra, quando Cristo faz a obra na vida de alguém, o que acontece? Aquele que mentia deixa de mentir, aquele que falava mal deixa de falar mal, aquele que
adulterava, deixa de adulterar, aquele que roubava, deixa de roubar. Ou seja, Cristo é mudança de vida. Para você chegar a Deus através de Cristo, você tem que mudar a sua vida. E as pessoas acham que elas podem chegar a Deus direto sem mudar de vida, sem passar por Cristo. E essas orações, elas não chegam a Deus. Por isso que eu digo, tem as orações que Deus não ouve, são aquelas orações que elas não vão através de Cristo. Hoje as pessoas não faz oração porque Deus está em todo lugar. Eu quero te dizer uma coisa, essa é uma outra grande mentira. Você pode enxergar as maravilhas de Deus em todo lugar, mas Deus não está em todo lugar. O que a pessoa está dizendo, pastor? Eu sempre ouvi que Deus está em todo lugar. Deixa eu te mostrar, deixa eu te provar isso na palavra de Deus. Deixa eu te mostrar isso dentro das Escrituras. Você quer ver uma coisa? Eu citei ainda agora, a Bíblia diz assim, que as estrelas é o seu assento e a terra é o estrado dos seus pés. Ou seja, Deus está aqui? Não. As obras de Deus estão aqui? Estão. Ah, mas Jesus está dentro da minha casa. Não, querido. Quero te dizer que Jesus também não está dentro da tua casa, não. A Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, aguardando aquele dia para vir nas nuvens nos buscar. Ou seja, Jesus está conosco? Não. Mas então o que está conosco? Aí entra uma outra questão, entra uma outra parte do protocolo, da estrada para ter nossas orações ouvidas, que é o Espírito Santo. Quem é que está conosco? Quem é que está comigo aqui hoje? Quem é que está com você aí onde você está? Não importa onde você esteja. Querido, não é Deus Pai, não é Deus Filho, mas é Deus Espírito Santo. É Ele que está aqui nessa terra, porque Jesus disse, eu vou ao Pai, vou rogar ao Pai, Ele vai enviar o Espírito Santo, que vai estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, quem está conosco não é Deus Pai, não é Deus Filho, mas é Deus Espírito Santo. E cada um deles tem uma função e nós precisamos aprender a honrar, adorar, pedir, orar para cada um da maneira correta. Pastor, mas que bagunça, hein? Não, aí que eu estou te mostrando que não é bagunça, pelo contrário, é as coisas mais corretas que você pode entender. Você deve entender isso. Quem é que está conosco? O Espírito Santo. Quem é que ouve as tuas orações aqui na terra? O Espírito Santo. Quem é que ouve o que você está falando? O Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Como? Ele pega as nossas orações aqui, Ele leva para o céu para colocar diante de Deus. Antes, Ele passa por Jesus e Ele pega o selo, o carimbo de Jesus na tua oração. Quando Jesus carimba a tua oração, ela vai para diante de Deus e aí Deus ouve ela. Se o Espírito Santo não levar, se Jesus não carimbar, Deus ele não ouve a tua oração. Ou seja, para que as tuas orações sejam ouvidas, é necessário que você conheça o Espírito Santo. E por que isso é tão difícil? Porque o Espírito Santo, o nome diz, Espírito Santo, Ele é santo. Nós precisamos estar santificados, nós precisamos estar guardados, nós precisamos ter comunhão com Ele, nós precisamos seguir os ensinamentos dEle. E aí nós vamos entrar, e outro dia a gente vai falar sobre fruto do Espírito. Então, para que a tua oração ela possa chegar diante de Deus e você possa entender que a sua oração está chegando lá. Mas daí Deus, se a minha oração chegar diante de Deus, Ele vai me responder. Vai te responder, vai te responder. Mas nós vamos falar isso amanhã, sobre as respostas de Deus. É necessário que você entenda que é preciso que você ore em comunhão, em acordo com o Espírito Santo. É necessário que você ore em acordo com o Espírito Santo. É necessário que você ore por intermédio de Jesus Cristo. E aí a tua oração ela vai chegar diante de Deus. Quer ver uma coisa? E como
como é importante a gente ter o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus. Porque tem algumas coisas que você pede e você nem recebe, você não sabe porquê. E a Bíblia, ela diz, Paulo, quando ele escreve sobre oração, sobre algumas coisas, ele diz assim, vocês oram, mas vocês não recebem, porque vocês não sabem pedir. Quando pede, vocês pedem errado. Por isso que eu digo, a oração é algo tão importante, ela não pode ser feita de qualquer jeito, ela tem um protocolo a ser seguido. Aqui agora, você que principalmente evangélico, católico, que conhece bem a Bíblia, né? A Bíblia fala sobre dons do Espírito, dons espirituais. Eu não vou falar sobre os dons, é só para que você entenda. A Bíblia fala sobre dons espirituais, e quem é mais ativo na igreja, nos seus ministérios, enfim, e busca algo mais, né, de Deus para a sua vida, e busca conhecimento espiritual, né, sempre vai buscar os dons espirituais. E tem gente que pede os dons espirituais em oração para Deus. Essa é uma oração que Deus não atende. Como assim, pastor? Deus não vai atender uma oração que eu estou pedindo uma coisa dele? Sim, porque a própria palavra diz que os dons do Espírito são do Espírito, e Ele dá para quem lhe agrada. Ou seja, não é Deus que dá os dons do Espírito, é o próprio Espírito. Você não precisa pedir para Deus para ter dons do Espírito. Você tem que agradar o Espírito Santo. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Como é que eu faço isso, pastor? Bom, então a gente vai estudar outro dia, porque senão a gente vai devagar muito. Eu quero falar sobre oração hoje. E eu já tô partindo para o encerramento, né? A gente nem conseguia entrar no tema das orações que Deus não responde, mas aqui você já está entendendo, eu creio, algumas coisas sobre a oração. Primeiro, quando nós oramos, orar é suplicar, é falar é reconhecer a autoridade de alguém superior a nós, é o caso com Deus. Para mim, que a minha oração, quando você pede alguma coisa para Deus, você tem que entender que você tem um caminho para que essa oração chegue até Deus, para que você possa ter a possibilidade de ter ela respondida, que é o quê? Comunhão com o Espírito Santo, amizade com o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo. E isso é interessante, porque o Espírito Santo, sim, como ele está em todos os lugares, ele fica só aguardando que nós nos manifestemos pela vontade de conhecer Ele. Ou seja, se você está me ouvindo hoje e você nunca... Você diz, eu nem conheço muito bem esse tipo de coisa, eu nem sei. Eu queria que minhas orações, eu queria falar com Deus e que Deus ouvisse minhas orações. Então assim, hoje você tem uma grande oportunidade de começar a fazer algo novo na sua vida. O que é? Começa a conversar com o Espírito Santo. Comece a fazer uma oração ao Espírito Santo. Porque Ele é da Santíssima Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é aquele que está próximo de nós. Ele é aquele que está mais próximo de nós. Ele é aquele que a Bíblia, ela diz que quem nos convence do pecado, quem nos convence do erro, quem nos convence que estamos fazendo algo errado, ou que nos orienta a fazer o que é certo, é o Espírito Santo. Então hoje você pode mudar a sua vida, a sua história, a história da sua família de uma maneira tremenda. De que maneira? Pare um pouquinho hoje, antes de dormir, feche seus olhos e fale no seu coração. Se você puder expressar em voz alta, tranquilo, senão o Espírito ele conhece o teu pensamento. E você diga assim: Espírito Santo, eu não posso até não te conhecer muito. Eu ouvi hoje ali, o pastor falou algumas coisas, mas eu queria te conhecer. Espírito Santo, eu queria te conhecer. Se aquilo que o pastor falou lá é verdade, eu sei que tu está me ouvindo, então eu quero te conhecer. Eu quero que tu te manifestes para mim. Eu quero que tu me leve a te conhecer de uma maneira diferente. Experimente isso. O que você tem a perder se você fizer isso? Você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é de qualquer religião, não estou falando de religião. O que custa você dar uma oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida? Eu não estou aqui falando de religião, eu estou aqui falando sobre Deus, eu estou aqui falando sobre as coisas de Deus, eu estou aqui falando sobre como você pode alcançar as bênçãos de Deus através da oração. Eu volto a dizer, essa live, quando o Espírito Santo colocou no meu coração, justamente isso, oração que Deus não ouve.
Qual é a oração que Deus não ouve? A oração que não é feita através, em concordância com o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, conhecendo quem é Jesus, e aí sim colocando diante de Deus. Ninguém vai chegar a Deus. Quando você fala direto com Deus, essa oração ela não vai chegar lá, se ela não estiver percorrendo um caminho até diante de Deus. Aí você pode dizer, mas quantas pessoas que nem sabem disso, elas não conhecem sobre isso, e aí elas oram e fazem. Nós conhecemos uma coisa chamada graça, misericórdia de Deus. A graça é o favor não merecido, nós não merecemos, mas mesmo assim Ele faz por nós. Isso tem grandes infinidades de Deus para nós, para a nossa vida. Agora, quando você conhece, quando você sabe qual é o caminho, aí, meu amigo, não tem como fazer diferente, e você está aprendendo qual é o caminho. Às vezes eu costumo dizer que a ignorância é uma bênção. A ignorância, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Então, quando você não sabe de algo, você não é responsável por aquilo. Mas hoje você está sabendo de algo muito importante, que as tuas orações, elas podem não estar sendo ouvidas por Deus. E não é isso que eu quero, não é isso que eu desejo para você. Então, hoje, eu já vou encerrar aqui a nossa live, já vou orar por você, eu quero orar com você nesta noite. E eu quero dizer que eu desejo que você tenha as suas orações ouvidas por Deus, para que você tenha a possibilidade de ter elas respondidas também por Deus. E a única maneira disso é nós chegarmos através de Jesus Cristo. É através de Jesus que nós vamos ter a nossa oração ouvida. E como é que nós vamos conhecer Jesus? Através do Espírito Santo. Uma coisa leva a outra. Uma coisa, ela depende da outra. Você tem que ter amizade, comunhão, você tem que conhecer o Espírito Santo. Como é que eu conheço? Eu já falei, pede para Ele, conversa com Ele. Diz, Espírito Santo, olha, eu não te conheço, mas eu queria te conhecer. Eu não sei, eu sinto às vezes, sabe que a gente conversa com algumas pessoas, elas eu tenho um vazio no meu coração, tem uma coisa que... E sabe o que é isso? É a falta do Espírito Santo na tua vida. Às vezes a pessoa tem tudo, para ser feliz e às vezes não consegue ter uma felicidade plena. Por quê? Porque está faltando o Espírito Santo na tua vida. Porque o Espírito Santo, o que ele é? O Espírito Santo, ele vem e ele coloca dentro de nós aquilo que já era nosso. O que é? Que é o Espírito de Deus na nossa vida. E a gente começa a entender os mistérios de Cristo, a gente começa a entender o amor de Cristo por nós, a gente começa a aceitar as coisas que Cristo fez por nós, e aí isso vai nos levar até Deus. E aí, através de Cristo, nós somos co-herdeiros de todas as bênçãos nas regiões celestiais. Não é fácil, não é de qualquer jeito, não. Há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Eu quero orar com você, onde você está aí, eu quero fazer uma oração com você. E eu quero te pedir, se você pegou essa live pela metade, ou se você ouça ela depois, ela vai ficar aqui, depois ela entra no nosso YouTube também, no meu canal, e ouça nossas lives sobre a fé que nós falamos, também vai ser importante para a sua vida. E amanhã, às 19h30, vou entrar um pouquinho mais cedo amanhã, às 19h30, que era o nosso horário de reunião aqui, nós ainda estamos fazendo reunião pela live aqui, né? Nós não estamos tendo reunião presencial, nós vamos voltar agora no domingo, domingo de Santa Ceia, às 19 horas, nós vamos voltamos com a reunião presencial aqui na igreja, com todos os cuidados, como a gente sempre teve. Então nós vamos voltar no domingo, mas amanhã eu vou dar continuidade nessa live sobre oração. Amanhã eu quero falar sobre as orações que Deus ouve, eu quero falar sobre respostas de oração, e você vai ver como é importante isso na nossa vida, quando a gente entende, a gente aprende, e como isso traz paz ao nosso coração. Mas nessa hora eu quero orar com você, para que o Espírito Santo possa falar com você aonde você estiver, e comece a fazer uma obra maravilhosa na sua vida, na sua família. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias complicados, nós vivemos dias que só a misericórdia de Deus, e se há uma possibilidade de nós termos comunhão com Deus, eu acho que nós devemos agarrar ela, e eu estou trazendo aqui um caminho para que você tenha comunhão com Deus e tenha suas orações ouvidas no céu. Pai amado, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, Senhor, através de Jesus Cristo, pedindo que o Santo Espírito Santo, que Ele possa nos conduzir esta oração até Ti, para que o Senhor venha a
olhar por nós. Pai, eu quero te pedir que cada um dessas pessoas que estão nos assistindo nesta hora, pessoas que vão nos assistir ainda, pessoas que vão ver esta live, pessoas que vão assistir a gravação, elas possam ser tocadas por Ti, elas possam ser abençoadas por Ti, que a mão do Senhor esteja sobre elas. Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, com toda a fé que eu tenho no meu coração, que Tu estás me ouvindo nesta hora, que se alguém que está me ouvindo, Senhor, está enfrentando um momento de doença, um momento de problema, de dúvidas, se há alguma perturbação na sua casa, se há algo, Senhor, que está tirando a paz do coração, que em nome de Jesus eu quero te pedir que o anjo do Senhor vá lá agora e visite essas pessoas, visite esse lar, visite essa família, traga cura, traga libertação, traga salvação dentro da casa, dentro do lar, e as pessoas sejam abençoadas por Ti, que esta palavra possa trazer, Senhor, conhecimento, possa trazer crescimento na vida das pessoas e que elas possam Te buscar cada vez mais, não de qualquer jeito, mas da maneira correta, através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu coloco diante de Ti. Amém, amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe você. A gente procura fazer a live mais rápida possível. O assunto é muito extenso, a gente está resumindo ao máximo, mas se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco aí pelo Instagram, entre em contato conosco pelo YouTube, pelo nosso telefone, que está sempre à disposição, né? Então um abraço aí para você, um abraço Dr. Rodrigo, um abraço doutora Miriam, né? Um abraço, né, o Davi, pastor Davi, que está nos ouvindo também. Deus abençoe você, Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê dias de bênção na sua vida. Amanhã às 19h30 estamos aqui novamente com uma nova live falando sobre oração, e eu tenho certeza que o Senhor vai estar tocando na tua vida nesses dias. Fique na paz do Senhor Jesus e que o Senhor te dê uma noite agradável, uma noite de descanso, e que o dia de amanhã seja um dia maravilhoso na sua vida. Um abraço em nome de Jesus. Amém. Joshua flipped the battle around Jericho, and the walls come tumbling down. Good morning,